Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos, piscianos, ou todos aqueles que têm uma expressão espiritual ou que têm uma ligação espiritual. Estamos então aqui no nosso último vídeo deste conjunto de 36, em que passamos aqui pelas 12 oficinas e as suas interações e relações. E estamos então aqui para falar da oficina do templo e da sua relação com as outras oficinas sociais, que são respectivamente a universidade, o parlamento, o Grêmio e a própria oficina da espiritualidade, com a qual encerraremos, ou seja, com o templo, do templo com o templo. E terminaremos dessa forma, tal como começámos o ginásio com o ginásio, e passamos aqui ao fim e ao cabo por estas 36 interações diferentes, aqui por estes 36 vídeos diferentes, e estamos aqui em modo de conclusão. Vamos então falar destas oficinas sociais, que correspondem a Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, e vamos então começar com a relação entre a oficina da universidade e a oficina aqui dos estudos superiores e da parte espiritual, estudos superiores espirituais. Portanto, basicamente aqui as oficinas coletivas há uma perspectiva de relação entre a oficina da universidade e a oficina do templo. É assim absolutamente essencial que tenhamos em conta que há aqui uma ligação que tem a ver essencialmente com a percepção de cariz religioso relacional que existe dos sentimentos entre os professores, os alunos e, portanto, também nas universidades acaba por haver um espaço para essa ligação íntima que permite despertar espiritual, que muitas vezes acontece precisamente por via do processo de aprendizagem universitária. Essa visão física e mental, essa expansão, estamos em ambos processos de expansão, tal como a expansão do conhecimento, também a expansão daquilo que é a nossa própria noção de espiritualidade estão interligadas, e é importante também que haja legislação que possa proteger esta mesma realidade da espiritualidade nos meios universitários. Igualmente também é importante, e acima de tudo, aqui a parte emocional, sentimental, que muitas vezes também esta dimensão coletiva que trazemos das universidades mais numa perspectiva de descoberta, de investigação, que aqui passa mais na parte da oficina do tempo para uma análise que é mais empírica ou espiritual. É igualmente importante a ligação a relação do professor que existe com o estudante, de alguma forma acaba por ser instrutória no sentido daquilo que é a investigação, da descoberta, da aprendizagem, e tudo isso leva a um conhecimento do coletivo emocional, que também tem a ver com a relação física e a relação que se estabelece a partir daí, do contacto profundo emocional com aquilo que é a ligação ao ser superior. Igualmente importante, a natureza devocional, o respeito imenso pelo corpo, pelos recursos, pela comunicação, que acabam depois por levar também aos traumas de todos e de cada um e que se podem refletir de alguma forma nesse ensino espiritual, nessa necessidade de conhecer a ligação emocional e espiritual coletiva, aquilo que é também o desenvolvimento de teses. Aqui entra-se muitas vezes naquilo que são os gurus ou as pessoas que influenciam ou que levam atrás e que são distintos dos professores universitários que procuram estar muito mais numa perspectiva pragmática e numa perspectiva que seja essencialmente laica. Deve haver assim uma capacidade de haver uma ligação no plano físico daquilo que é o mental e daquilo que é o comunicacional e que ao mesmo tempo não exclua o lado espiritual, a gestão de recursos, a energia do outro e que seja possível aqui desenvolver esta função que radica no emocional e no sentimental. Acima de tudo, a perspectiva do outro, a partir do outro, a transformação individual, através de uma evolução em que deve ser mentorada pelo professor, um processo em que seja criado um espaço próprio relacional para desenvolver esse espaço também espiritual, através daquilo que é o estudo universitário, em função da orientação que os professores universitários dão. Passar então agora aqui ao Parlamento e a sua ligação com esta oficina da espiritualidade. Então, a oficina do Parlamento influencia a oficina do Templo, pois é absolutamente essencial que exista aqui a ideia de um mentor ou uma mentoria, já que existem relações de poder também naquilo que é a espiritualidade, não é? A capacidade de nos ressignificarmos do ponto de vista emocional e sentimental é aqui absolutamente essencial para perceber o absoluto, a relação direta connosco mesmos, o trabalho da relação do absoluto com o individual, a relação de poder enquanto possa também poder ser uma relação de dependência. É igualmente importante que sejamos capazes de sermos independentes, transformativos e ao mesmo tempo
dotados para aquilo que é um serviço e um trabalho de interligação entre aquilo que é o trabalho da política e aquilo que é o trabalho da religião. Enquanto não percebermos que há uma diferença clara ao trabalhar as nossas capacidades para limitar aquilo que são as nossas dependências, sem dúvida alguma que perceberemos que ao trabalhar os nossos vícios e dependências, estamos na verdade também a trabalhar uma dimensão espiritual de evolução e a transformarmos-nos. Portanto, acaba por haver aqui uma associação entre aquilo que é o trabalho sobre a limitação de vícios e dependências e aquilo que é uma elevação espiritual. A partir daí, tornamos-nos seres ao serviço do outro e quando o fazemos, percebemos também aquilo que Deus pretende é essencialmente uma responsabilidade e uma capacidade de nós como instrumentos e, através desses instrumentos, transformarmos a nós mesmos. Essa transformação das nossas próprias limitações e incapacidades é, sem dúvida alguma, aquilo que nos eleva à oficina do templo acerca daquilo que é o conjunto dos vícios que ultrapassamos. É importante perceber que aquilo que chamamos vícios são, na verdade, pecados, dependências e têm a ver com emoções não resolvidas, com desejos e a capacidade de racionalizar e perceber aquilo que é verdadeiramente importante culmina e conduz verdadeiramente a um trabalho interno em que é preciso não magoar os outros, que é preciso não nos magoar a nós mesmos. E para isso temos que ter um controle claro sobre aquilo que é a nossa própria capacidade mental de diluição. Acontece que quando nos sentimos completamente feridos, vamos acabar por muitas vezes perder esta noção superior e por isso devemos fazer um percurso connosco mesmos de evolução. Transformamos-nos permanentemente através desta oficina 12, que é a oficina do tempo, especialmente quando percebemos que nos conectamos com os outros através do eu superior. Nesta transformação permanente, que passa essencialmente por uma evolução interna, uma evolução de transformação, em que os nossos níveis vibracionais superiores permitirão uma transformação da realidade, ao mesmo tempo que o nosso nível de ligação superior aumenta, escamoteamos também aquilo que é a responsabilidade que se liga diretamente connosco. É igualmente importante entender que, independentemente de haver ligações ou não, aqueles que nos orientam e que nos formam na espiritualidade, nos sentimentos e nas emoções são aqueles que nos capacitam para estarmos a altos níveis vibracionais, totalmente separados daquilo que são as dependências e aquilo que são as emoções, tal e qual como estar livre de corrupção humana é algo importante, pois a corrupção humana é também um pecado, a dependência é um pecado, e verdadeiramente viver altos níveis e padrões de ligação emocional coletiva só pode existir com esse tipo de controle e contenção. É importante igualmente usar como um médium, sermos evoluídos o suficiente, separar as emoções dominadas pelo desejo, fazer com que isso verdadeiramente nos faça perceber a emoção e o sentimento, raiz própria do trauma, como única maneira de ultrapassar o trauma e separar-nos a partir do momento em que não somos capazes de trabalhar o trauma para a partir dele nos transmutar, não é? Portanto, ter a noção do trauma, saber trabalhar sobre ele. Ok? E finalmente, tal e qual como um recurso externo, a materialidade tem que ser aqui entendida como um processo de separação e de diluição com a realidade, pois a materialidade é o nosso primeiro corpo e devemos perceber os recursos como uma forma de uso para comunicação e transformação daquilo que é a nossa emoção. Ok? Vamos então agora para a relação da oficina do templo com o Grêmio. A oficina 11, a oficina do Grêmio, a partir da qual percebemos a oficina do templo, é essencial que seja aqui sublinhada a individualidade, como sendo profunda, trabalharmos também naquilo que é a nossa espiritualidade, não é? A nossa individualidade essencial, a nossa emoção, a transformação interna que acaba por ser revolucionária, de nos trabalharmos permanentemente na nossa individualidade, que é exercida de forma coletiva. Através daquilo que são os grêmios, também verdadeiramente, quando fazemos algo, as nossas afirmações individuais e aquilo que são as nossas necessidades coletivas afirmam-se de um ponto de vista individual, corresponde a uma revolução naquilo que é a própria visão da religião. Isto implica um paradigma individual inserido na religião, ou seja, é importante que se perceba que as igrejas são domínio de estruturas e, portanto, oprimem. Nesse sentido, é preciso transformá-las. Muitas vezes associamos-las àquilo que é a oficina 10, ou seja, ao Parlamento. Portanto, as igrejas do Parlamento necessitam então dessa transformação pelo diálogo e pela comunicação, com total certeza e segurança que é feita a partir da existência de estruturas, a existência de ritos
a existência de condições humanas profundas ajuda-nos a perceber exatamente aquilo que é a necessidade de separação dos vícios, para que possamos, a partir daí, manter a perpetuação das estruturas a partir daquilo que é o valor humano e proceder a uma revolução e separação dessas mesmas estruturas radica na nossa própria comunicação individual com Deus, uma comunicação que temos connosco mesmos, portanto, uma religião individual que tem também a ver com o nosso trabalho connosco. Nessa evolução de formar a nossa própria individualidade, procuramos ser criativos a partir daquilo que é o povo, chegar à estrutura e depois, finalmente, criar estruturas novas, abertas, na necessidade de nos transformarmos permanentemente neste bailado de realidade, nesta dança coletiva, sermos capazes de ser circulares e, ao mesmo tempo, criarmos uma sociedade humana que defenda as nossas próprias estruturas, transforma a individualidade e a coletividade e assente nas capacidades que temos de nos perceber a partir da nossa própria identidade, do nosso processo transformativo, percebendo que cada um de nós está num processo próprio, que todos estamos na mesma fase de evolução e que é preciso, por isso, através da comunicação, que temos uns com os outros e individualmente em parceria, depois em coletividade, chegar à comunidade religiosa para que sejamos aceitos num processo que é de capacitação, de respeito e de identidade que cabe a cada um. No seu processo individual religioso é absolutamente essencial ter que revolucionar no sentido de dotar cada um do seu espaço e através desse espaço próprio que é de cada um, aquilo que permite evoluir enquanto sociedade, a ideia de que todos temos que evoluir ao mesmo tempo, só pode acontecer se soubermos evoluir e percebermos que todos temos o nosso tempo e temos que dar tempo suficiente a todos para evoluir em conjunto. Todos juntos, pois é isso que gera a grande energia coletiva e permite realmente uma grande evolução a cada ser individual num processo evolutivo que se começa a trabalhar ativamente. E é aí que Deus todos nos dá essa capacidade de trabalhar sobre nós mesmos para nos capacitarmos primeiro a trabalharmos a nós próprios e só depois o espaço dos outros para eles trabalharem em coletividade e só assim atingiremos a noção do universo e qualidade coletiva. Vamos então agora para a última oficina, que é a oficina do templo consigo mesmo. E então temos aqui a necessidade da perspectiva de olhar a realidade como aquilo que é o universo, não é? Formado por todos, enquanto percurso que fazemos dentro de nós, do nosso corpo, e o corpo enquanto base dos recursos de transformação. É sem dúvida alguma a comunicação que dignifica e que nos faz evoluir a nós próprios a partir dos traumas e trabalhando sobre esses mesmos traumas. Só a partir daí desenvolvemos a nossa relação com os outros. Igualmente importante a capacidade de nos relacionarmos connosco mesmos e com os outros a partir de uma transformação essencial de serviço, que se capacita essencialmente através do elemento mental de serviço, que tem também que ver com a noção de vivência pessoal de serviço, que é a base da nossa própria transformação e transformação do nosso meio e do nosso ciclo mental. E é essencialmente também importante percebermos a nossa unidade, que significa que estamos em unidade com o outro, em permanente transformação, e que isto também faz com que tenhamos uma noção de espaço dentro da realidade que forma a nossa própria noção de serviço e que nos faz evoluir de um ponto de vista da psicologia e da sociologia. Podemos trabalhar e devemos trabalhar a partir daquilo que é a família, das estruturas que são criadas através da expressão de conhecimento, através de canais próprios, de uma liberdade cada vez mais superior e que nos ajuda a fazer uma elevação. É igualmente importante sermos capazes de introduzir a nossa própria capacidade de sermos espirituais connosco mesmos e com a sociedade que nos cerca. Igualmente importante percebermos aquilo que é a nossa própria noção de espaço e a partir daí sermos capazes de criar e complementar aquilo que é a congregação e aquilo que os outros trazem, tal e qual como temos que perceber esta realidade como uma realidade complexa, como aliás nos falava Edgar Morin, teremos que entender esta oficina como uma oficina final em que tudo está interligado. Igualmente importante é sabermos perceber a capacidade e percebermos a relação com os outros que estabelece dimensões diferentes. E uma vez que estabelecemos relações diferentes com os outros, também criamos diferentes situações. Isto é essencialmente importante em termos de capacidade de transformar aquilo que são as nossas dependências e os nossos desejos em algo que seja serviço ao outro, transformando aquilo que é o domínio em serviço. Poder naquilo
que é serviço para o coletivo, mesmo que isso implique o segredo e hipocrisia funcional enquanto processos. Portanto, nesse sentido, também como controle de poder. Saber separar aquilo que é o interesse individual daquilo que é o interesse coletivo surge então como algo absolutamente essencial para perceber que só trabalhando as estruturas que existem a partir do povo e a partir da vontade de todos é que poderemos ter com isso o elevar da consciência coletiva, a consciência de cada um, que individualmente é o início da consciência coletiva, e levar a movimentos que possam, não só na política como na religião, tomar tendências que possam levar ao exercício individual e depois coletivo de um lobby de coletividade. Esses lobbies são então importantes para impulsionar o poder político e o poder religioso a criar legislação que interage e protege as mesmas realidades e ecossistemas, e finalmente levar a que o poder político possa também aqui permitir a tal diluição e integração daquilo que são o inconsciente e subconsciente coletivo. Na verdade, a própria necessidade de nos exprimirmos enquanto sociedade multicultural através daquilo que são processos ao mesmo tempo diferentes de adaptação e transformação. Aqui radica tudo nos nossos traumas, que devemos pôr ao serviço das parcerias e da coletividade em que estamos inseridos para podermos finalmente viver naquilo que são a união de todas as energias e capacidades num serviço universal daquilo que é igualdade, liberdade e fraternidade nos valores que levam a um panteísmo de universalidade humana. No fundo, estas ideias também que a própria oficina dá a si própria, esta oficina do tempo ou da espiritualidade. Assim, aquilo que nos traz a oficina da universidade é a viagem, aquilo que nos traz o Parlamento é o chão, aquilo que nos traz a oficina do Grêmio é a desconexão e aquilo que nos traz a oficina do templo é a unidade. Muito obrigado. Agora, como quadro final, aquilo que o corpo é um instrumento, aquilo que o banco nos traz, ou o banco é a matéria, aquilo que a redação nos traz é a dissociação, aquilo que o infantário nos dá é a individualidade, aquilo que o palco nos obriga a trabalhar é a vaidade, aquilo que a clínica nos obriga a trabalhar é o apego, aquilo que nos obriga a trabalhar a firma é a certeza, aquilo que nos obriga a trabalhar o terapeuta é a dor, aquilo que nos obriga a trabalhar a universidade é a viagem, aquilo que nos obriga a trabalhar o parlamento é o chão, aquilo que nos obriga a trabalhar o Grêmio é a desconexão e aquilo que nos obriga a trabalhar o tempo é a unidade. E estes são os 12 trabalhos da Oficina 12, a Oficina de Peixe. Muito obrigado uma vez mais e sim, encerro este ciclo de oficinas. Vemo-nos nos próximos vídeos. Até lá então, despeço-me.